Boa noite. Depois de um domingo um pouco cheio, nós temos a oportunidade de, mais uma vez, estar cultuando ao nosso Deus juntos. Hoje de manhã tiveram a oportunidade de estar celebrando a ceia, certo? E é um momento especial para nós como igreja. A ceia do Senhor, onde a gente celebra e lembra do preço pago, do custo que foi. À medida que nós, hoje da manhã, tanto aqui quanto na igreja onde eu estava, a gente lembrou e celebrou a respeito da ceia do Senhor, nós vimos o quão custoso foi, quão precioso é o presente que Cristo nos dá. E se, em parte, nós lembramos, e devemos fazer isso de maneira recorrente, esse preço, eu quero ver logo agora mais, o que foi comprado por esse preço. Em parte, Jesus se colocou como aquele que pagaria. Ele também está como aquele que está nos presenteando. E quando hoje nós vamos ver em João capítulo 11, ele se declarando como, mais uma vez, eu sou, agora a gente vai ver, eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso está dentro do texto que nós vamos ver. Nós vamos avaliar vários versículos, mas a gente vai considerar um pouco menos do que isso, mas para ter o contexto adequado, eu quero trazer à mente de vocês todo o relato apresentado no capítulo 11. Então a gente vai começar lá no início, vamos ter um tempinho de leitura juntos. Versículo 1 até o versículo 44. A versão da Bíblia, NVI. Quem não tiver a Bíblia em mãos, pode ler, acompanhar na tela, mas quem tiver, acompanhe sua Bíblia. João capítulo 11, no versículo 1 em diante, diz: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Os discípulos disseram: Rabi, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Jesus respondeu: Os dias não têm 12 horas? Quem anda de dia? O versículo 9 diz: Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-los. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, ele vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso, lhes disse claramente: Lázaro morreu.
e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até lá, até ele. Então Tomé, chamado de Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Versículo 17 em diante, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse relato, mas eu quero que vocês entendam um pouquinho para começar, a respeito daquilo que vai acontecer logo depois, para que a gente entenda o contexto em que João está nos apresentando a respeito desse relato, do que ele está nos mostrando. Primeiramente, do risco de vida que Lázaro estava tendo, porque ele estava doente, estava em risco, mas Jesus Cristo sabia claramente que Lázaro não apenas estava doente, mas que ele morreu diante dos relatos. E ele queria provar algo, ele queria mostrar algo. Ele não deixa dúvidas a respeito disso, tanto que ele anuncia para os discípulos dele: Lázaro morreu. E é bom que isso aconteça, porque vocês vão poder ver a respeito da glória do Senhor no que está prestes a acontecer. Como é curioso a maneira que João nos apresenta esse relato, porque se Lázaro estava doente e corria o risco de vida, mas não apenas isso, chegou ao ponto de morrer, qual era qual é o medo que os discípulos tinham aqui? De ir para lá. Era o quê? Morrer. Porque eles tinham medo de morrer se Jesus Cristo acabou de dizer: olha, Lázaro morreu, mas ele não vai continuar morto. É um medo infundado que vocês têm. Mas eu vou mostrar algo para vocês a respeito de quem eu sou, que vocês precisam saber. Versículo 17 continua. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Lembrem disso. Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Mas Maria ficou em casa. Apenas para vias de informação, aqui diz que, versículo 18, Betânia distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. Outras versões já traduzem com a distância em quilômetros. Quantos quilômetros era de lá? 3 quilômetros. 3 quilômetros. Vocês têm, era próximo, não era distante. Versículo 21. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e chamou Maria, sua irmã, à parte, e disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se e depressa foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele.
Vem e vê, Senhor. Responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que, se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhe disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Antes de continuar agora, uma reflexão a respeito daquilo que acontece aqui. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu relato a respeito da nossa esperança, a respeito daquilo que nós podemos ter na obra de Jesus Cristo, na pessoa dele, naquilo na qual, de quem ele é para nós. Nós podemos confiar nisso. Que em quem Jesus Cristo é, nós temos esperança. Nos ajude aqui, para que, por meio dessa passagem, por meio daquilo que nós vamos ver hoje, nós estejamos dentre aqueles que não só estão próximos, que não só conhecem, mas como aqueles que creem adequadamente na obra de Cristo e naquilo que Ele oferece para nós. É isso que eu peço, Deus, que isso se reflita na nossa experiência. Dia após dia nós possamos viver isso e ajude nós como igreja a olhar para isso com cuidado. Em nome de Jesus Cristo, é isso que eu peço. Amém. Tem muita informação naquilo que a gente viu agora. É um relato muito especial. Porque a gente vê de maneira muito recorrente sobre a obra de Jesus Cristo e o seu poder sendo apresentado. Vê ele de maneira perfeita, praticamente inabalável, onde a tempestade não interfere muito em quem ele é. Apenas a gente vê os seus discípulos temendo muitas vezes, seus discípulos falhando e ele se colocando como aquele que traz segurança. Mas até mesmo diante do relato apresentado para nós aqui, vemos um Jesus emotivo. Um dos versículos certamente mais breves da palavra de Deus nos mostra que até Jesus Cristo lamentou, chorou. Neste mesmo texto, ele se coloca como aquele que entrega algo que ninguém mais é capaz de fazer. Ao longo do livro de João, ele já se apresentou em alguns momentos como eu sou de diferentes aspectos. Eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor. E agora ele se coloca como quem? A ressurreição e a vida. É um relato que nós encontramos diversos personagens. Dentre eles, quais são? Pessoas muito próximas de Jesus Cristo, como Marta, Maria, os próprios discípulos, o falecido, Lázaro. A gente vê pessoas que desconfiavam a respeito do carinho real de Jesus Cristo por Lázaro.
o questionando não, mas de forma que eles comentaram, se ele o amasse verdadeiramente, por que ele não o curou? Vemos, de certa forma, não, uma multidão ao redor dele, retratada aqui. Na oração de Jesus Cristo ao Pai, ele deixa muito claro isso. Mas todos acreditavam em quem Jesus Cristo era, naquilo que ele podia e iria fazer. Para que eu e você possamos experimentar de forma adequada um bom relacionamento com Jesus, que ainda que vamos passar por dores como Jesus Cristo passou, e claramente ele sofreu aqui, nós podemos viver de uma forma muito segura, repleta daquilo que ele oferece para nós. Onde, em um momento que nós devemos entender sobre não só a nossa vulnerabilidade, a nossa dependência, a nossa necessidade de Cristo na nossa vida, mas que Ele possa responder a isso sendo a nossa ressurreição. Por que isso é necessário? Porque nós, ao avaliarmos Ele se apresentando como a ressurreição e a vida, nós devemos considerar que nós necessitamos disso, que por meio dos nossos pecados, estamos mortos. Todos nós, a não ser que Cristo volte, vamos morrer. É o que aconteceu com Lázaro, é o que acontece com pessoas ao nosso redor. É o que vai acontecer comigo, não sei quando. A não ser que Cristo volte, meus dias nessa terra vão terminar. A partir de Adão isso acontece com cada um de nós. É a respeito dessa ressurreição que Jesus Cristo está falando aqui? Da ressurreição que cada um de nós, até mesmo mencionada por Marta aqui, de forma muito curiosa, quando Jesus Cristo fala diretamente, olha, Lázaro não vai permanecer morto, ele vai ressuscitar. Qual é a resposta de Marta? Eu acredito, eu sei, Senhor, eu sei disso. Eu não só ouvi a respeito daquilo que o Senhor fala, mas eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. A respeito dessa ressurreição, que nossa fé, nossa doutrina concorda, acredita que Jesus Cristo está falando aqui que Ele é. Nós devemos lembrar que em cada momento que Ele se coloca como eu sou, isso é uma analogia para algo que Ele quer apresentar. Uma verdade concreta para representar uma resposta espiritual. Um desafio, um problema, uma necessidade física, muitas vezes, que existe para responder a uma necessidade, uma verdade espiritual que nós temos. Isso acontece quando Jesus Cristo se coloca como o pão da vida e todos os demais, inclusive agora. Nós temos essa necessidade espiritual de sermos ressuscitados com Cristo. E isso acontece não apenas quando Marta estava esperando que isso literalmente vai acontecer, mas neste momento específico ali. O que ia acontecer literalmente com Lázaro apresenta essa necessidade que nós temos. E de que forma nós respondemos a isso? Porque vários personagens aqui respondem de maneira diferente. Aqueles que nem acreditam que Jesus Cristo era capaz de fazer, mas ainda estavam próximos. E esse é o primeiro aspecto que eu quero olhar com vocês. Onde, primeiramente, não basta estar próximo. Bom, você está aqui hoje, nesse domingo à noite, depois de meses que você, talvez junto comigo, estava próximo da igreja, em dias frios, às vezes de maneira difícil, mas isso significa que você está depositando a sua fé em Cristo de forma que nós devemos fazer, mas naquilo que Ele espera de nós? Chega ao ponto de nós termos plena confiança apenas por estarmos aqui?
Você pode vir, domingo após domingo, mais programações. E isso não será o suficiente. A gente viu que uma multidão estava próximo de Cristo. Mas que nem mesmo os mais próximos, vamos ver um pouquinho mais a respeito deles depois, acreditavam plenamente no poder e na capacidade de Jesus Cristo solucionar o grande desafio pelo qual eles enfrentavam. Na circunstância deles, qual era o desafio que eles estavam enfrentando? A morte de Lázaro, que é em volta disso, que todo esse relato, que todo o capítulo 11 está falando para mim e para você. Lázaro morreu. Isso não era apenas um detalhe em tudo isso, mas é o principal desafio que eles tinham. É o grande problema pelo qual Cristo estava até mesmo triste diante do que aconteceu. Não apenas ele, não apenas os discípulos que conheciam provavelmente essas pessoas, mas as irmãs dele estavam próximas ali. Várias pessoas vieram para consolar as irmãs dele. Mas nenhuma era capaz de... E respondeu com fé e confiança naquilo que Jesus Cristo tinha. Não basta estar próximo. Eles conheciam Jesus Cristo. A gente vê que eles conhecem. E fica claro isso no versículo 37. Eles não apenas sabiam quem Jesus Cristo era, mas viram eles fazendo alguns milagres. Mas alguns deles disseram: ele abriu os olhos do cego. Não poderia ter impedido que este homem morresse? Provavelmente, muitos que estavam ali ouviram a respeito desse relato. Talvez alguns presenciaram. Talvez alguns daqui, de nós, em nosso meio, pessoas próximas de nós, ouvem sobre quem Jesus Cristo é. Veem algumas coisas especiais acontecendo, mas não confiam nele como aquele que pode responder às nossas necessidades. Lembre que nós estamos falando, Jesus Cristo relata e retrata muitas vezes, através de uma necessidade literal, uma necessidade espiritual que nós temos, que eles tinham. Você pode e vai, em algumas circunstâncias, estar necessitado de diferentes aspectos. Talvez estar muito desanimado. Talvez estar num momento de muita aflição em seu trabalho. E como Jesus Cristo, em sua circunstância, em sua realidade, em sua necessidade espiritual, está respondendo. Porque muitos respondem sem conhecimento de quem Jesus Cristo é. Com falta de confiança. Mesmo sabendo quem é, sabendo que Jesus Cristo está lá, sabendo que Jesus Cristo é poderoso, mas para mim, na minha experiência, não tanto. Eu acredito naquilo que é dito, mas lá, não em meu coração, não em minha vida e não na minha experiência. Mas, segundo o personagem, se não basta estar próximo, queria deixar muito claro que não basta conhecer. Marta, no versículo 17, a gente encontra ela falando e conversando com Jesus Cristo. Perdão, não é no versículo 17, é no versículo 20. Diz o seguinte: quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedires.
disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Essa frase que ela disse aqui não foi dita apenas por ela, mas por sua irmã. Aqui está sendo retratado Marta. Maria, logo mais tarde, não diz a mesma frase. Se o Senhor estivesse aqui, nesse momento, no momento em que ele estava doente, naquela circunstância, tenho certeza absoluta, o Senhor teria curado ele. Se o Senhor tivesse agido naquela circunstância, naquele momento, nós não estaríamos sofrendo agora. Nós não estaríamos lamentando, não estaríamos chorando, não estaríamos sofrendo tanto. Se o Senhor estivesse lá, agora já é tarde. Ele morreu, mas Jesus Cristo não chegou nesse momento, no momento da sua morte. Ele chegou mais tarde. Quanto tempo depois de sua morte? Quantos dias? 4 dias. Havia uma crença popular naquele momento em que, depois do terceiro dia, a alma saía do corpo. E até aquele momento havia alguma esperança de ser algum tipo de reanimação da pessoa, de alguma forma mística, mas essa crença popular acreditava que depois desse terceiro dia, daí não havia mais esperança. Ali, e tanto que o texto nos apresenta essa pequena informação, para não mostrar e não concordar com o que era dito, com essa crença popular, mas para mostrar que o coração, como aquelas pessoas estavam, como era retratado em relação à falta de esperança que eles tinham, porque naquele momento em diante, nada poderia mais resolver o problema no qual eles estavam. Apenas restava o desânimo, o desamparo, a desolação deles. E é o que eles estavam vivendo. Quem chega para Jesus Cristo aqui é Marta. A gente pode ter a ideia, possivelmente, ela era a irmã mais velha dentre os irmãos. Porque se vocês olharem em Lucas, quando retrata eles recebendo Jesus Cristo na sua casa, onde Maria se coloca aos pés de Jesus, era a casa de quem? Era a casa de Marta. Ela que recebe Jesus Cristo, recebe os discípulos naquela circunstância. E agora, novamente, quem tem a iniciativa de representar a sua família, de ir até o encontro de Jesus Cristo para clamar a Ele, como mostrando uma certa forma de liderança nisso, é Marta. Marta chega a Ele e tentando conversar com o Mestre, ver alguma forma de alegria que Ele pudesse trazer nessa circunstância, não ressuscitando seu irmão, porque isso ela não acreditava. Se não basta estar próximo, nesse momento, para encontrar a resposta em Jesus Cristo para a aflição deles, também não basta conhecer que elas conheciam de forma pessoal Jesus. De forma pessoal, eles eram amigos dele. Mas chega um ponto que elas não confiavam o suficiente. Não criam em todos os aspectos naquilo que Jesus Cristo podia fazer. De forma que é curioso porque ela diz, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Isso não é necessariamente dizendo, olha, se o Senhor pedir a Deus, meu irmão irá se ressuscitar, é mais uma afirmação. Olha, eu sei que o Senhor é muito poderoso, que tudo que você pedir a Deus, você vai ter acesso. Por outro lado, na circunstância que a gente está, não tem mais solução. Ela está depositando um conhecimento e afirmando, você realmente é muito poderoso, você é um homem especial. Não ao ponto de ressuscitar meu irmão. Porque Jesus Cristo ele afirma categoricamente, Jesus lhe disse, o seu irmão vai ressuscitar, Marta. Ele vai ressuscitar. E a resposta dela foi novamente sobre o conhecimento que ela tinha, daquilo que ela sabia de que Jesus Cristo era, mas não naquilo que ele estava afirmando.
Eu sei que ele vai ressuscitar vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E é diante disso, dessa falta de fé em quem Jesus Cristo era como um todo, que ele responde que nós podemos acreditar da mesma forma agora. Não apenas conhecendo ele, mas vindo para a crença verdadeira daquilo que ele é, daquilo que ele pode oferecer. É nesse contexto, exatamente em resposta à afirmação dela, de conhecer, mas não vivenciar aquilo que Jesus Cristo estava afirmando ser. Nesse momento, Jesus Cristo disse: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele encerra esse versículo esperando uma resposta dela. Você crê nisso? Você crê nisso, Marta? Em cada uma das circunstâncias em que Jesus Cristo se afirma ser alguma coisa, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição da vida. Ele não apenas está afirmando um aspecto daquilo que ele é, daquilo que ele pode fazer, mas ele está dizendo que apenas ele é. Que ninguém mais é capaz de oferecer isso, que em nenhum outro lugar vocês terão a resposta para suas necessidades espirituais além de mim. Apenas eu posso oferecer isso. E é por isso que não basta conhecer, que não basta estar próximo, não basta conhecer, é necessário acreditar no Cristo ressurreto. No Cristo ressurreto que a gente encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde Paulo afirma de maneira muito clara: se nós não acreditamos na ressurreição e que Cristo ressuscitou, é em vão a nossa fé. De nada adianta. É esse o Cristo que posteriormente ressuscitou para que um dia nós estivéssemos e fôssemos abençoados. E hoje de manhã vocês celebraram isso na ceia. Celebraram o preço que foi pago para a bênção que você pode receber, que você recebeu. Que bênção é essa? Que bênção é diante daquilo que nós vimos agora. Não basta estar próximo, não basta conhecer para que você encontre a verdadeira esperança. Para que deixe uma antiga maneira de viver e possa viver uma vida de completa dependência, sem a fé clara e estabelecida na pessoa de Jesus Cristo como a nossa esperança, como a nossa alegria, depositando nele uma dependência disso. Isso é fácil? Muitas vezes não, porque ontem a gente teve como jovens a possibilidade de trabalhar um pouco daquilo que daquilo que pessoas que não acreditam nisso vivem. São vários tipos de idolatria. Ontem a gente viu qual é a idolatria? Idolatria do trabalho. Pessoas que idolatram. E vimos como isso não é difícil ou raro, mas que na sua experiência, isso pode acontecer. Jesus Cristo era alguém muito bem conhecido. E eu acredito assim que Marta aqui é retratada como alguém que tinha uma intimidade com Cristo, que era salvo por meio daquilo que Cristo era, que depositava sua esperança em Cristo. Mas, apesar disso, dela conhecer muito bem, depositar uma fé nele, não estava buscando em Jesus Cristo respostas para a sua aflição. Não tinha plena convicção daquilo que Jesus Cristo era. A realidade retratada aqui pode ser a minha e a sua, porque a gente busca em outras coisas apenas aquilo que Cristo pode dar. Uma vida que não
uma vida até mesmo de um crente que sabe quem Jesus Cristo é, mas não vê isso sendo colocado na prática, torna a possibilidade de você ter vários ídolos em seu dia a dia. Primeiramente, eu vou tratar um pouquinho disso. Onde ontem nós vimos, por exemplo, que basta você ir dia após dia esperando no seu trabalho uma satisfação pessoal e que esse seu trabalho não corresponda a isso para você viver uma vida frustrada, porque possivelmente é uma idolatria. Você está buscando no seu trabalho apenas aquilo que Cristo pode oferecer, mas não apenas ali. Isso não pode acontecer na sua família, com seus recursos, até em questões muito mais próximas da realidade aqui, na questão da saúde. Ele morreu. Ele teve não só um momento difícil, mas um momento de dor que culminou em morte. E os outros ficaram aflitos. E o problema não era a aflição nisso tudo. O problema, a resposta que Jesus Cristo desejava deles não era em relação à falta de... É que eles não deveriam estar lamentando falta de fé por terem lamentado, mas por falta de confiança em quem ele era capaz, naquilo que ele era capaz de fazer. E talvez a resposta que nós damos a Jesus Cristo muitas vezes é similar. Jesus, eu sei que o Senhor me salvou. Eu sei, eu leio a respeito dos seus relatos, mas os desafios do meu trabalho deixa que eu lido com isso. Os desafios do meu dia a dia deixa que eu planejo as soluções. O resultado inevitável é que nós vamos nos frustrar. Se você busca até mesmo em seu cônjuge, em seus amigos, algum tipo de satisfação que apenas a gente encontra em Jesus Cristo e naquilo que Ele pode fazer, a vida que Ele oferece, e claramente está se colocando como uma resposta para uma necessidade espiritual, você não vai ter, você não vai encontrar, porque só Ele te oferece. Seus amigos não são capazes, seu cônjuge não é, um filho não é, seus pais não podem. Não é. Mas é curioso porque se tudo isso não é capaz, Jesus Cristo está se colocando como eu sou a ressurreição e a vida, aquele que te dá uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida repleta daquilo que ele já mencionou em outro momento. Quando se apresenta como a porta das ovelhas e o bom pastor, ele se descreve, aquele que crê em mim receberá vida, e vida em abundância. Se nós não estamos experimentando isso, é porque talvez não estamos buscando nele as respostas que nós devemos buscar. A sua vida, nesse caso, nessa circunstância, na sua experiência, tem sido marcada por uma vida de necessidade. Sempre precisa de algo mais. Nunca é o suficiente. Provavelmente não. Com certeza, você não tem buscado em Jesus Cristo a resposta para isso. Não tem. Porque certamente Ele não falha em cumprir aquilo que Ele está prometendo para mim e para você. Ao afirmar, eu sou a ressurreição e a vida. Se Lázaro está morto, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele usou a experiência que ele estava passando aqui de Lázaro para que eles pudessem ter certeza dessa mesma afirmação.
Os discípulos tiveram a certeza, Marta e Maria, aquelas testemunhas tiveram a certeza de que essa afirmação de Jesus Cristo aqui era real. Era real. Aquele que crê em mim, ainda que morra, Lázaro morreu, iria ressuscitar. Se um dia eu e você vamos morrer, literalmente vamos, chegará o dia da nossa morte, se Cristo não voltar. Um dia vamos ressuscitar por meio daquilo que Ele fez, o seu sacrifício. Mas nós podemos não só experimentar um momento singular de salvação e redenção que Ele entrega para nós, versículo 26. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isso significa da salvação e redenção que Ele entrega para nós e mudar a nossa vida por completo, mas também muda a nossa forma de viver. Muda a maneira que a gente vai responder diante dos nossos desafios, diante das aflições que nós experimentamos, como é retratado aqui. Porque eu tenho essa certeza que ele não apenas está falando sobre, no final, a ressurreição em relação à própria ressurreição que Marta está mencionando, porque ele fica, até difícil dizer isso, mas ele fica, de certa forma, contente pela morte de Lázaro. Por quê? No que ele afirma isso? Para que os discípulos vissem, para que aqueles que já tinham uma intimidade com ele pudessem experimentar e ter a certeza disso. Em parte, a ressurreição de Lázaro não era só a respeito de Lázaro, dessa ressurreição, mas a respeito daquilo que isso iria, o que isso iria resultar nos seus seguidores. Naquilo que isso vai resultar na minha e na sua experiência com Jesus Cristo também. Ele pode responder. Não apenas a sua necessidade espiritual de salvação, mas de uma vida mais satisfeita também. De uma vida repleta da alegria que Ele nos possibilita experimentar. E você pode ter completo acesso a isso, tendo maior intimidade com Ele. Se nem o conhece, é a oportunidade de buscar nele esse relacionamento. Se você já o conhece, é o privilégio que você tem de aprofundar aquilo que você já sabe que Ele é capaz de fazer. Aprendendo a ter mais confiança, aprendendo a ter um coração cada vez menos abalado pela circunstância. E receber dele aquilo que nem ouro e prata, nem saúde, nem outras circunstâncias, que muitas vezes são muito boas, mas não são capazes de oferecer, comparado àquilo que Cristo nos dá. Essa é a resposta para um mundo sedento e necessitado. Essa é uma resposta para você que talvez está necessitado de encontrar em Jesus Cristo. De encontrar em Jesus Cristo a resposta para as suas aflições e para as suas necessidades. Ele se coloca para isso, como eu sou a ressurreição na vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você não vai mais experimentar a morte eterna devido àquilo que ele faz. Experimentará uma vida em abundância devido àquilo que ele faz. Vamos orar agradecendo e pedindo para que a gente possa experimentar de forma cada vez mais completa essa realidade. Senhor, somos gratos porque até mesmo quem inicia esse relacionamento não somos nós, é o Senhor. Somos gratos, Deus, porque enquanto ainda estávamos longe de Ti, o Senhor se aproximou de nós.
Nos ajude agora a não só estarmos próximos de Ti, como alguns fazem, a não só conhecermos intelectualmente aquilo que o Senhor é capaz de fazer, suas obras, talvez até com muito conhecimento, mas ainda assim sem uma experiência. Que possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor faz, com fé, confiança e descanso em Ti. É isso que eu peço, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém.